grande desafio para mim hoje, porque eu estou falando depois do JJ, então é uma grande responsabilidade e um assédio moral, né, JJ, que está aí mostrando o tempo. Muita coisa para falar em pouco tempo, a gente vai ficar aqui tentando condensar o tema. É um tema bastante. Ó, diminui meu tempo aí. E já que o tempo é pequeno e não dá para a gente falar de apresentações, ali está o meu Instagram, para quem quiser acessar, para quem quiser conhecer um pouquinho de mim e sobre a NR1 também. Eu trouxe para vocês também o meu último livro, Negotiation para Profissionais da Área de Saúde, que é o resultado da minha tese de doutorado, que foi em negociação, eu vi que o Patrick gosta. Então, quem fizer uma postagem, marcar o meu nome lá no Instagram e me mostrar ali, vai ganhar o livro autografado, tá bom? Só tenho um. Só tem um. Então vamos lá, pessoal. Falar sobre NR1 e alguns conceitos, alguns pilares da saúde mental é hoje muito importante. Eu queria primeiro trazer alguns números, a professora gosta de trazer números, não é? Para a gente entender o porquê a NR1 é tão importante. Então, nós temos hoje, cenário de saúde mental, 47% no pós-pandemia de aumento do burnout. Isso é seríssimo, contando que só em 2022 o burnout entrou no CID, Código Internacional de Doenças. E vocês que são gestores precisam saber disso, porque vai aumentar e tem aumentado a judicialização. Então a gente precisa saber. 32%, onde é que eu acendo aqui o. Acho que não acende. 32% de absenteísmo. Então, a gente precisa das métricas para fazer gestão em saúde, sim. Eu sou professora da FGV em gestão de saúde, não sei se eu fui sua professora, mas a gente fala muito de números e essas métricas são muito importantes. E, para ser otimista, 4,5 vezes mais as empresas ganham em retorno do investimento na ROI quando elas produzem algum programa de saúde física e mental em suas empresas. Então, a NR1 vem para acelerar esse processo. Mas, Nazaré, o que é a NR1? Bom, de forma bem resumida, nós temos o gerenciamento de riscos. Então, precisamos fazer a identificação e a mitigação de riscos sociais, psicossociais na nossa empresa a partir da NR1. Responsabilidade legal. O gestor, a empresa, se torna responsável pelo adoecimento do seu colaborador. Então, é muito importante. Logo depois, nós vemos todos os programas como prioridade da prevenção. Nós, brasileiros, não temos muito hábito de prevenção, a gente cuida da doença. Então, é um alerta para todos nós. Bom, logo depois nós temos aqui como entender, então, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Nós precisamos, de fato, ter algum profissional que desenvolva esse programa. Os psicólogos agora estão sendo muito chamados pela empresa, finalmente, não é? Porque somos nós que cuidamos da saúde mental das pessoas, qualidade de vida e bem-estar. Então, é muito importante, inclusive, estar aqui hoje falando para vocês sobre isso, porque é um assunto que o psicólogo domina e que ele tem toda a gama de escalas de validação para ajudar, para aprimorar todo esse programa para vocês. Então, é importante que a gente tenha o monitoramento e que a gente tenha documentação para mostrar as métricas de evolução que a sua empresa fez no antes, durante e depois do seu programa de saúde e bem-estar. E algumas métricas importantes que a gente tem que ter. O Brasil, gente, é o segundo no ranking mundial de burnout. Isso é muito sério. Nós gestores, somos responsáveis por isso. E nós temos os dados de que 70%, quando a liderança é uma liderança ativa, colaborativa, de diminuição de burnout nas empresas. Então, isso mostra toda a nossa responsabilidade. Os impactos financeiros, o Brasil perde anualmente 78 milhões de dólares com absenteísmo, com diminuição de produtividade nas empresas. E mais de 100 mil benefícios são dados para colaboradores com doenças mentais, tipo depressão, ansiedade e bipolaridade. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, como que a gente pode fazer para diminuir isso, para implementar a NR1, então, nas nossas empresas? Primeiro, o mapeamento de riscos, fazendo aqui o diagnóstico, é muito importante. Pesquisa de clima, que é uma coisa simples que você pode criar e pode implementar para
buscar, então, os dados sensíveis do seu colaborador a respeito. Logo depois, entrevistas qualitativas e análise dos indicadores. Esses indicadores, olha, inclui ali o absenteísmo, teve um palestrante que falou muito sobre isso aqui, a rotatividade, produtividade e a saúde global. São os indicadores que você deve ter mensurado, avaliado, então buscado um plano de ação para que eles sejam gerenciados. O gestor não precisa, ele não pode ficar só preso, é importante o número, é importante a receita, mas é importante que ele pense nas pessoas. A gente está aqui hoje falando sobre humanização, não é? E o como é importante que a gente implemente para isso a NR1. Então, vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para as partes envolvidas em todo o nosso processo. Isso é muito importante. Então, quais são alguns dos fatores psicossociais que você pode e deve mensurar? Sobrecarga de trabalho, então a demanda excessiva e muitas das vezes deadline irrealistas, não existe, não tem tempo para fazer aquilo tudo. Controle e autonomia, falta do poder decisório, muitos colaboradores se sentem com mãos atadas para tomar uma decisão. Relações interpessoais. Lá em 1995, Goleman já publicou, não é? Inteligência emocional já falava sobre isso. Então, agora isso tudo está explodindo, e depois da pandemia, mais ainda. O equilíbrio entre vida e trabalho. As pessoas não sabem coordenar muito bem nem o pouco tempo que tem para aproveitarem, para ter um lazer, para ter uma qualidade de vida para ele. Ele continua trabalhando e com o WhatsApp agora, então, a gente não para, não é verdade? Fica todo mundo aqui respondendo as mensagens. E é isso. É a vida da gente hoje em dia. E o que a neurociência nos fala sobre isso? A neurociência diz que o nosso cérebro fica embotado, fica estressado. E para isso, a gente precisa buscar ações para minimizar esse nível de estresse que aumenta cortisol, que fica ali né, faz com que a gente tenha o esgotamento cognitivo, ou seja, diminui memória, atenção, cognição, tomada de decisão, planejamento, organização. Então, é importante a gente saber disso. A hipervigilância total. Total estado de alerta o tempo todo. E isso diminui e atrapalha até o relacionamento, porque alguém vem falar alguma coisa e você já está tão estressado que você responde de uma forma também não muito agradável. Logo depois do desequilíbrio energético que traz, com tudo isso, as doenças psicossomáticas. Tá, gente? Então, só sobre isso a gente poderia falar um dia inteiro, não é verdade? Deixa eu ver ali, 2 minutos. Então tá. E a implementação, então, do programa, vamos fazer, ó, esse PDCA aqui, vamos fazer essa retroalimentação. Planejamento com a definição de objetivos e recursos. Por que recursos? Porque para você implementar um plano de ação, um programa, você tem que ter recurso na empresa também. Ah, Nazaré, então custa caro, eu não vou fazer. Custa mais caro o adoecimento do seu colaborador. Mais caro, pode ter certeza disso. Logo depois ali a comunicação, a gente fala de engajamento, motivação dos stakeholders e o como a comunicação assertiva é importante, comunicação não violenta, a famosa CNV, que a gente fala, e aí já recomendo o livro do Marshall, que é o melhor sobre isso, leiam, que vale a pena. E a implementação, execução das iniciativas que foram planejadas. Logo depois, avaliação e mensuração. Melhorou? Análise e refaça o seu plano. Não melhorou? Alguma coisa está errada, então você tem que voltar e rever. Logo depois a gente vai pensar, então, que tudo isso está muito ligado ao ESG, a Agenda 2030, com os ODS. Então, como é que eu faço com que a minha empresa esteja alinhada aos ODS da Agenda 2030? Vai fazer com que eu olhe para as pessoas e que o melhor bem-estar que eu tiver na minha empresa, mais o meu funcionário estará feliz. E aí parece utopia falar sobre felicidade no trabalho, mas não é, ela é construída. Então, logo depois, eu quero mostrar para vocês rapidamente que só fazendo isso, a sua empresa já estará alinhada com pelo menos 5 ODS da Agenda 2030. Saúde e qualidade de vida, o ODS 3, o ODS 4, educação de qualidade, quando você leva curso, treinamento, palestra, isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Logo depois, trabalho decente, crescimento econômico, ODS 8, o 11, comunidades sustentáveis, e o 17, vários de vocês falaram aqui hoje sobre as parcerias.
E aí a gente tem que pensar quem a gente vai buscar de parceiro para desenvolver o plano de ação para a NR1 na nossa empresa. Então, é importante a gente pensar sobre isso. As práticas melhores, mais eficazes, o nível individual, suporte psicológico, algum programa de bem-estar que você possa implementar. A nível gerencial, capacitação da liderança e dos colaboradores. A nível organizacional, políticas de flexibilidade e cultura organizacional. Importante a gente pensar nisso. Próximos passos: diagnóstico, planejamento, capacitação e implementação. E logo depois, desenvolver um plano para métricas e a evolução do seu programa. Então, a NR1 está aí, não dá para a gente fingir que não existe. A ROI é muito negativa se a gente não fizer isso, e benefícios da prevenção, aumento da produtividade, redução do afastamento, melhoria e engajamento e fortalecimento da sua marca. A sua marca tem usuários para fora e usuários para dentro, que é justamente a sua equipe. Então, pense nisso. Logo depois, a gente precisa observar, dialogar, proteger e cuidar. Então, a cultura do feedback sendo implementada na sua empresa vai facilitar todo esse processo. Olha ele lá, o meu tempo acabou. Me deram 15 minutos, diminuíram ali, hein? Então, quais são as penalidades e multas? Colaboradores que se sintam expostos a riscos, isso é muito sério, psicossociais, como assédio, sobrecarga, burnout, eles podem entrar com ação contra a sua empresa e isso não será bem visto, logicamente. Então, é muito sério, precisamos estudar. Claro que hoje a gente está chamando aqui atenção para todos vocês sobre o assunto, não temos tempo para falar de tudo, não é? Então a gente precisa saber disso. E um convite para você, gestor, se antecipar. Passe na frente, isso será bem visto para as pessoas de fora, para as pessoas de dentro, para os seus parceiros de negócios, para os players que você quer chamar atenção para você. Isso é muito importante. Então, atender a NR1 é um compromisso ético-social. Todos somos responsáveis por isso. Esse treinamento aqui eu criei, quem quiser, quem tiver curiosidade, acessa o QR Code, tem um questionário sobre isso, que é justamente de como implementar e como trazer ações de fato realistas para a sua empresa. Eu sou Nazaré Ribeiro, então, por uma saúde mais global em todas as empresas. E muito obrigada a todos vocês.